Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Rede Medical, mais que hospitais, 2 centros de saúde completos para você. No dia decisivo dentro do processo de impeachment, Mauro Carlesse renuncia ao cargo de governador do Tocantins. A carta de renúncia foi protocolada às 2h43 da tarde. No documento, ele fala em exposição desnecessária e injustiça. Hoje ainda, Vanderlei Barbosa assume definitivamente o governo. Você vai ver a repercussão no cenário político em mais um dia histórico no Tocantins. É agora, no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite. Hoje, às 2h43, a defesa de Mauro Carlesse protocolou na Assembleia Legislativa a carta de renúncia de mandato político. Acompanhe o que diz o documento. Mauro Carlesse, governador eleito pelo voto popular em 2 pleitos eleitorais no ano de 2018, domiciliado e residente em Palmas, Tocantins, vem respeitosamente, em caráter irrevogável e irretratável, comunicar sua renúncia ao mandato de governador do estado do Tocantins, decorrente da eleição ordinária realizada em outubro de 2018. Registra que esta renúncia ao mandato de governador do estado do Tocantins tem como finalidade precípua apresentar de forma tranquila e serena sua defesa junto ao Poder Judiciário em relação às injustas e inverídicas acusações que lhe foram imputadas, sempre se apoiando em fundamentos constitucionais que assegurem, em primeiro lugar, o respeito ao princípio da presunção de inocência e de não culpabilidade e, em segundo plano, a estrita observância ao princípio do devido processo legal, de que a ampla defesa e o contraditório constituem projeções nucleares. Declara ainda que a sua renúncia ao mandato de governador do estado do Tocantins é prova não somente de abnegação ao cargo público, mas também de postura voltada à estabilidade política, econômica, fiscal e jurídica para o estado do Tocantins, marcas dominantes de toda a sua gestão enquanto governador. Deseja deixar expresso também que, com esta atitude, busca evitar uma crise institucional decorrente da exposição desnecessária dos poderes executivo, legislativo e judiciário do estado do Tocantins, pilares de uma democracia plena, na candente discussão político-jurídica sobre os temas que envolvem o injusto processo de impeachment que tramita nessa Casa Legislativa. O governador signatário tem absoluta confiança no Poder Judiciário, estando mais do que convicto, certo de que reconhecerá e declarará a sua absoluta inocência, como restará evidente a todos os cidadãos e cidadãs, eleitores e eleitoras do estado do Tocantins. Por fim, o governador signatário agradece a todos os cidadãos e cidadãs do estado do Tocantins, auxiliares diretos, indiretos e poderes constituídos, imprensa e demais meios de comunicação, que nos 3 anos e 10 meses de seu mandato político o auxiliaram a recolocar o estado do Tocantins nos trilhos do equilíbrio fiscal, financeiro e administrativo. Palmas, Tocantins, 11 de março de 2022. Mauro Carlesse, governador eleito do estado do Tocantins. Toma posse daqui a pouco como governador do estado, Vanderlei Barbosa. A cerimônia estava prevista para começar às 7 da noite. O então vice-governador assume o Palácio Araguaia depois da renúncia de Mauro Carlesse. Hoje à tarde, no dia em que seria votado em segundo turno o pedido de abertura do processo de impeachment contra ele. A repórter Ana Paula Reben está na Assembleia Legislativa e traz para a gente mais informações. Ana, muito boa noite para você. Como é que está a movimentação por aí? Oi, Ione. Boa noite para você, boa noite a todos. Ione, a sessão de posse, ela vai atrasar um pouquinho, ela ainda não começou. Isso porque agora, às 7 da noite, foi aberta a sessão que estava prevista para 5h40 da tarde, que era aquela sessão que votaria a abertura do processo de impeachment contra o governador Mauro Carlesse. Mas como houve aí
situação da renúncia do governador, então agora o rito aqui dessa sessão mudou um pouco. O presidente Antônio Andrade, presidente da AL, ele abriu a sessão normalmente e aí o segundo secretário, o deputado Valdemar Júnior, ele leu a ata da sessão anterior, conforme prevê o regimento, e aí agora o primeiro secretário, o deputado Jair Farias, está fazendo a leitura na íntegra da carta de renúncia do governador Mauro Carlessi. E aí, da leitura dessa carta, vai ocorrer aí uma quebra de protocolo. Por quê? A gente teve um probleminha técnico com o áudio da Ana Paula, mas a gente volta a falar com ela a seguir. E a votação no plenário que levaria à abertura ou não do processo de impeachment para julgar Mauro Carlessi por crimes de responsabilidade estava marcada para começar no fim da tarde. Acompanhe como foi todo o passo a passo, desde o processo até a entrega do pedido de renúncia. Mauro Carlessi está fora do Palácio Araguaia desde outubro de 2021, quando o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, decidiu pelo afastamento, baseado em 2 operações da Polícia Federal, que investigavam supostos desvios do plano de saúde dos servidores e supostas interferências na Polícia Civil. Em novembro, diversos pedidos de impeachment contra ele se acumulavam na Assembleia Legislativa, mas o que merece destaque só foi apresentado no dia 3 de dezembro, escrito pelo advogado Evandro de Araújo de Melo Júnior, que se baseou nos inquéritos feitos pelo Superior Tribunal de Justiça para o afastamento de Carlessi. Em 7 de dezembro, o presidente da Casa de Leis, Antônio Andrade, do PSL, aceitou o pedido do advogado e deu início ao processo. Também foi montada a comissão especial para analisar o caso, composta por um deputado de cada um dos 5 blocos que compõem o parlamento. Durante o mês de dezembro, os trabalhos da comissão ficaram travados. Isso porque a Assembleia não conseguiu notificar o governador afastado, o que só aconteceu no dia 27 de dezembro. Em janeiro, quando a Assembleia estava de recesso, a defesa de Carlessi tentou suspender os prazos do processo com uma notificação extrajudicial. Tudo só se resolveu quando a comissão concordou que o prazo para apresentação de defesa só passaria a correr quando os trabalhos fossem retomados. Em fevereiro, no dia 14, os advogados do governador afastado apresentaram os argumentos. No documento, um dos pontos foi a contestação do nome do relator, o deputado Júnior Gel do PROS, que para a defesa não seria imparcial, já que ele tinha sido autor de um outro pedido de impeachment que não foi aceito pela Assembleia Legislativa. Agora, em março, no dia 3, o parecer do relator foi lido para a comissão. O documento apontava 3 indícios de crime de responsabilidade que teriam sido cometidos por Carlessi. Por unanimidade, os deputados concordaram com o parecer. Já no dia 8, o parecer foi lido em plenário para todos os deputados e o presidente convocou sessão extraordinária para as discussões e a primeira votação acontecerem. No mesmo dia, foi publicado no Diário Oficial da Assembleia o parecer favorável ao prosseguimento do caso. A partir de então, começou a contar o prazo regimental de 48 horas para a sessão onde seria votada em primeiro turno a abertura ou não do processo de impeachment. A sessão aconteceu ontem, dia 10, e a votação foi com voto aberto e nominal. Todos os deputados votaram sim para a abertura do processo de impeachment. Hoje seria o último turno da votação. Estava marcado para as 5 horas da tarde, mas poucas horas antes da abertura, Mauro Carlessi apresentou o pedido de renúncia ao cargo na Assembleia Legislativa, que foi protocolado pelo advogado dele, Juvenal Kleiber. E veja a seguir, Carlessi divulga vídeo dizendo que chegou no seu limite e a repercussão no cenário político da renúncia dele. Vamos voltar agora até a Assembleia Legislativa, onde a gente acompanha ao vivo imagens do advogado de Mauro Carlessi, Juvenal Kleiber, lendo então uma carta do ex-governador aos deputados no plenário. Na nossa administração não houve hospital de lona ou de tenda. O tocantinense foi atendido em um prédio público, estruturado e todo esse investimento fica como legado na melhoria da infraestrutura da saúde do Estado.
Criamos a ala pediátrica do HGP, com mais de 100 leitos novos, com equipamentos modernos, equipe qualificada e junto ao maior hospital do Estado, para que os equipamentos... Quem está na Assembleia acompanhando essa leitura e também todo o passo a passo do que vai acontecer até então, Vanderlei Barbosa tomar posse em definitivo, é a Ana Paula Reben. Ana, é com você. Oi, Ione. Olha, então agora o advogado de Mauro Carles, Juvenal Kleiber, está lendo essa mensagem que é até uma quebra de protocolo, tá? Aqui nesse rito dessa sessão de agora. Por quê? A previsão era mesmo só a leitura da carta de renúncia, que já foi feita, inclusive, pelo deputado Jair Farias, que é o primeiro secretário da mesa diretora. Ele já leu, então, o documento de renúncia de Mauro Carles e aí o advogado de Mauro Carles pediu então esse espaço para ler essa mensagem, onde Mauro Carles queria falar com a sociedade e também com os deputados, fazer um balanço de gestão e reafirmar que ele tomou essa decisão de renunciar ao cargo em nome da estabilidade do estado do Tocantins. Depois da finalização dessa mensagem, que já está acabando, ela dura 10 minutinhos, então o presidente da Assembleia, Antônio Andrade, vai declarar já o fim então dos trabalhos do processo de impeachment aqui na Assembleia Legislativa. Isso devido à chamada perda do objeto, já que Mauro Carles renunciou, a Casa de Leis não tem mais o que julgar em relação a crimes de responsabilidade por parte de Mauro Carles. E aí, assim que acabar essa primeira sessão, então, outra sessão extra será convocada, aí sim para dar posse definitiva ao governador Vanderlei Barbosa, que está ocupando a função máxima no Palácio Araguaia já desde outubro, quando Mauro Carles foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça. Hoje, inclusive, já se completam 143 dias que Mauro Carles está fora do Palácio Araguaia e não voltará mais. Ione. Tá certo, Ana. Muito obrigada pelas informações por enquanto. O Tribunal do Júri condenou Yuri Ítalo Mendanha a 10 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada Patrícia Aline dos Santos em 2018. A Heloísa Dantas está chegando ao vivo aqui com a gente, tem as informações. Elô, muito boa noite para você. Boa noite, Ione. Boa noite a todos. O fato de Yuri Ítalo Mendanha ter sido condenado aos 10 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada Patrícia Aline dos Santos, e ele está preso desde a época do crime, que foi em 2018, ele poderá cumprir agora o restante da pena no regime semiaberto. Só que o Ministério Público diz que vai recorrer da decisão, porque Ítalo tinha sido denunciado pelo Ministério Público Estadual por 5 qualificadoras e ele foi condenado por apenas uma, que foi o uso de recurso que impossibilitou aí a defesa da vítima. E até mesmo a qualificadora de feminicídio foi desconsiderada. E além disso, os jurados entenderam que ele praticou o chamado homicídio privilegiado, que diminui a pena. Ione, eu volto com você. Obrigada, Elô, pelas informações. Um soldado da Polícia Militar está entre os suspeitos de matar a tiros um policial civil em uma casa noturna de Gurupi. Vamos falar ao vivo com o Jairo Santos, lá de Gurupi, que tem informações sobre esse assunto. Jairo, muito boa noite para você. Oi, Ione, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A Polícia Militar se pronunciou a respeito desse caso por meio de uma nota. A PM informou que as equipes dos policiais militares, após esse crime, realizaram um bloqueio na TO 040 entre Dianópolis e Porto Alegre do Tocantins. Um dos veículos foi avistado e abordado pelos policiais militares. No total, 4 suspeitos foram presos, foram detidos nesse momento. Um deles, um policial militar do estado que estava no veículo. Foram encontrados também nesse carro 4 armas de fogo. Todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Dianópolis. Sobre a suposta participação do policial militar, a PM informou que também não aprova qualquer ação delituosa por parte dos seus profissionais e que, através da corregedoria, após o acesso a todas as informações do caso, tomará as providências necessárias.
Todos os 6 homens envolvidos no homicídio foram identificados e capturados, o que informou a Secretaria de Segurança Pública. Os suspeitos foram presos em flagrantes e um deles foi ouvido como testemunha. As pessoas presas em Dianópolis foram autuadas por homicídio e roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo e também associação criminosa. O caso segue sendo investigado. O corpo do policial civil Jean Teixeira foi velado na loja maçônica de Gurupi e sepultado no fim da tarde de hoje. Ione? Obrigada, Jairo. O laudo sobre a morte do comerciante Raimundo Nonato Santos Silva, de 62 anos, confirmou que o coração dele foi retirado do corpo. O crime foi em 2 irmãos em fevereiro. Na ocasião, os suspeitos disseram que comeram um pedaço do órgão da vítima. A Polícia Civil disse que o crime foi caracterizado como latrocínio, vilipêndio de cadáver e corrupção de menores. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, não há como confirmar se houve canibalismo. O caso foi enviado ao Ministério Público para que avalie o oferecimento de denúncia. Os 2 homens estão na casa de prisão provisória de Miracema. Já a adolescente está em um local para menores infratores. Voltando a falar sobre o impeachment, então, sobre a renúncia de Mauro Carlesse, a gente vai ouvir alguns depoimentos sobre essa repercussão no cenário político aqui do Tocantins. O ex-governador Marcelo Miranda, que também é presidente do MDB, falou sobre o momento de pensar no Estado e na população. Carlesse assumiu o governo depois de Marcelo Miranda ter sido cassado pelo TSE. Para que o atual governador, que deixa hoje o mandato de governador faltando 9 meses para terminar o seu mandato, a resposta que ele dá hoje é essa intranquilidade para o povo tocantinense, que é uma renúncia. Mas agora é uma página virada e eu tenho certeza que o processo político inicia uma nova era. Eu tenho essa tranquilidade para dizer para vocês que tive mais de 20 anos de mandato eletivo dado pelo povo. Hoje é um dia negro para o Estado, mas para nós que acreditamos nesse Estado, companheiros, o momento agora é de muito trabalho e muita dedicação. A prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, também comentou a renúncia de Carlesse. E lamento, obviamente, por todo o cenário de instabilidade política, administrativa, financeira, consequência de, desde 2006, nenhum governador cumprir todo o seu mandato. Obviamente que nós sabemos que a relação institucional ela tem essa necessidade de ser altamente fortalecida. Deixo aqui meus cumprimentos ao governador Wanderley Barbosa, principalmente no sentido de fortalecer as parcerias institucionais para que todas as ações, inclusive as que acontecem na capital Palmas e nas demais cidades do Tocantins, mantenham o seu ritmo acelerado, forte de crescimento, trazendo assim a estabilidade que o nosso Tocantins e o nosso povo tanto precisa. E logo depois de entregar a carta de renúncia, Mauro Carlesse divulgou um vídeo explicando os motivos da decisão. Para mim, cheguei num limite. Um limite que é insuportável o ser humano aguentar tanta mentira, tanta bagunça como eles estão fazendo na minha vida. Estou me retirando do governo para que eles continuem esse governo, para que o Estado não se prejudique mais do que está. De qualquer maneira, eu aqui quero agradecer toda a comunidade, todos os servidores do Estado. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz aquilo que tinha que ser feito para poder fazer do Estado um Estado digno, um Estado com credibilidade, um Estado com a lei de responsabilidade equilibrada, com recurso no caixa, mas infelizmente sofri uma ação indevida do qual eu vou me defender e provar que eu não devo, não fiz nada de errado. E a história vai dizer o que foi feito para o bem do Estado. Ficou tão difícil, tão insuportável. Peço a compreensão dos senhores pela decisão que eu tomei para poder me defender e ter oportunidade de provar que tudo isso que fizeram simplesmente foi política, porque eles não querem o Estado melhor.
Eles querem o Estado cada vez pior, que assim é melhor para essa velha política do Estado do Tocantins. Eu peço desculpa aos senhores, agradeço pela confiança que depositaram em mim e honrei cada voto, cada cidadão no período que eu estava à frente do governo. Mais uma vez, muito obrigado e um beijo no coração de todos vocês. Agora a gente volta ao vivo à Assembleia Legislativa, onde está prevista a posse definitiva de Vanderlei Barbosa ao cargo de governador. Ana Paula Reben está por lá. Ana, como é que vai ser a cerimônia? Ione, olha, a gente está aqui no hall de entrada aqui da Assembleia Legislativa, Ione, isso porque o governador Vanderlei Barbosa está chegando aqui na Assembleia Legislativa já nesse momento para ser empossado como governador definitivo do estado do Tocantins. Ione, e assim que ele chegar lá no plenário, então, o presidente da Assembleia, Antônio Andrade, vai dar início à sessão extra de posse do governador, então, Vanderlei Barbosa. A sessão vai começar daqui a pouquinho, já na sequência dessa primeira sessão que está ocorrendo, que é para finalizar, então, os trabalhos do processo de impeachment contra o governador Mauro Carlesse. Agora, tudo isso já perdeu o objeto devido à renúncia, então, a carta de renúncia apresentada hoje no início da tarde. Ione. Tá certo, Ana. Muito obrigada por enquanto. E o reajuste no preço do litro da gasolina já chegou nas bombas. Na capital, o valor passa de R$ 7,00. Alteração também no preço do diesel. Em todo o estado, o Procon já autuou 11 postos que aumentaram o valor indevidamente. Na manhã desta sexta-feira, ainda dava para achar gasolina por R$ 6,69 o litro. Do jeito que estamos aí, a gente não sabe como se vai ter reajuste toda semana ou menos de semana, né? No início dessa semana, segundo o Procon, o valor máximo cobrado pelo litro da gasolina aqui em Palmas era de R$ 6,99. Agora já dá para achar o produto por R$ 7,39. Depois que a Petrobras anunciou reajuste de 18% nas refinarias, o valor para o consumidor final já subiu. Mas essa mudança nos preços precisa ser justificada, tanto que o Procon tem fiscalizado aumentos suspeitos. Todo aquele estoque antigo que os postos já tinham, eles precisam vender com preço antigo, até porque eles não pagaram nada a mais por esse produto, né? Então não tem por que eles passar mais alguma coisa para os consumidores. Mesmo os donos dos postos estão tendo dificuldades para lidar com os aumentos. Impacta no capital de giro, né? As empresas estão sofrendo barbaridade nos últimos tempos. Só para vocês terem noção, o combustível subiu mais de 50% nos últimos meses. E isso impacta de todas as formas a revenda de combustível. E de aumento em aumento, o consumidor vai ficando com cada vez menos opções para tentar economizar. Abastecendo e fazendo as contas tudo direitinho, porque de aplicativo nós roda no mínimo aí 200 km por dia aqui em Palmas. Tá puxado, né? Tá puxado, não tá fácil. Agora a gente volta à Assembleia Legislativa a conversar com a Ana Paula Reben, que está acompanhando, então, a chegada do Vanderlei Barbosa na Assembleia Legislativa. Não é isso, Ana? Isso, Ione, exatamente. A gente está aqui no hall de entrada da Assembleia Legislativa, e isso porque agora a movimentação está aqui do lado de fora. O presidente da Assembleia, Antônio Andrade, acabou de chegar aqui do lado externo da Casa de Leis, porque ele veio, então, recepcionar o governador Vanderlei Barbosa, que vai chegar daqui a alguns minutinhos aqui na entrada da Assembleia. E ele vai chegar na casa aqui pela porta da frente, será conduzido, então, pelo presidente Antônio Andrade até o plenário, onde o presidente vai dar início a outra sessão extra, então, que é a sessão de posse. Essa sessão de posse, ela está prevista assim como as outras que já ocorreram aqui na Casa de Leis, né? Alguns deputados também já estão aqui, estão chegando aqui do lado de fora já também para recepcionar o governador Vanderlei Barbosa. Todos os deputados já estão aqui do lado de fora, já então para conduzir o governador que será empossado lá dentro do plenário daqui uns instantes. E lá dentro o presidente então vai abrir a sessão daqui a pouco, depois ele já vai então
anunciar o rito inicial para dar posse ao novo governador. Vamos acompanhar aqui, gente, então, olha, ao vivo aqui a chegada, então, do governador Wanderley Barbosa, que será empossado daqui a alguns instantes como governador definitivamente do estado do Tocantins. Esse rito ele não estava previsto, até hoje de manhã, isso porque o que estava previsto era o segmento do processo de impeachment, mas tudo mudou, gente, tudo mudou desde as 2h44 de hoje à tarde, quando o governador Mauro Carlessi decidiu, então, renunciar do cargo de governador do estado. Wanderley parou ali para conversar com alguns jornalistas e já ele vai entrar e a gente segue aqui acompanhando tudo isso. Ione. Tá certo, Ana, muito obrigada pelas informações. E o Jornal Anhanguera de hoje fica por aqui. Você continua acompanhando as notícias do nosso estado pelo G1 Tocantins. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Rede Medical, mais que hospitais, 2 centros de saúde completos para você.